Olá! O complexo petroquímico do Rio de Janeiro era uma promessa de desenvolvimento econômico e social para o Estado. O projeto foi anunciado em 2003 pela Petrobras ao custo de 6 bilhões e meio de dólares. A construção do complexo em Itaboraí, município da região metropolitana, chegou a empregar quase 30 mil trabalhadores. Mas a crise na Petrobras, envolvendo denúncias de corrupção e problemas de gestão, atingiu em cheio o Comperj. Os custos já ultrapassaram 21 bilhões de dólares. E os contratos com as empreiteiras responsáveis pela obra estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eu vou conversar sobre esse assunto com os deputados Luiz Paulo e Dr. Sadi Noel. Bem-vindos, deputados. Obrigada pela presença. Gostaria de começar falando o que a gente pode esperar do Comperj daqui para frente. Quais são as perspectivas? Olha só, o Estado do Rio de Janeiro tem a sua economia fortemente interligada ao petróleo e gás. Nós costumamos dizer aqui, os dados assim o comprovam, que 1/3 do produto interno bruto do nosso Estado deriva exatamente da atividade de petróleo e gás. E o Comperj veio para a região de Itaboraí, né, com uma grande esperança de desenvolvimento econômico e social para o leste do nosso Estado, né? Itaboraí faz parte do leste do nosso Estado. Ela tem até um consórcio que é chamado Comleste. Dos prefeitos dos municípios. 15 municípios. E, inicialmente, estava previsto para lá, né, por isso que é Comperj, que ia ser um polo de gás químico, né? De gás químico e também um polo de transformação de óleo pesado em plástico. Isto chama-se, por isso que é petroquímico, né? O petróleo com a química de transformação. Bom, no meio do caminho, 6 bilhões de investimento. No meio do caminho, fruto da grande crise de combustíveis que o Brasil passou, pelo enfoque que o governo federal deu de querer apostar toda a sua política industrial na indústria automobilística, o Comperj virou 2 refinarias. E nenhum dos 2 projetos aconteceram. Agora, com a crise da Petrobras, com a Operação Lava Jato, né, investigando corrupção e má gestão, o Comperj está praticamente paralisado. E aí vem a nova direção da Petrobras, anuncia um plano de negócios, dizendo que, inicialmente, eles querem transformar o Comperj num local para beneficiar o gás que vai sair do pré-sal. Quer dizer, é uma terceira utilidade num curto espaço de tempo. E que, se arranjarem um parceiro, vão concluir a etapa da primeira refinaria. Talvez, se a gente somar tudo que já investiu lá, esses mais de 20 bilhões de dólares, 75% do Comperj para virar refinaria esteja concluído. Mas faltam 25%. E aí é que é o nosso drama. Está desempregando, não está cumprindo as obrigações ambientais, não está gerando riqueza nenhuma e está levando não só Itaboraí, mas toda aquela região para um buraco imenso. E é sobre isso que o Parlamento Fluminense cada vez vai se posicionar mais fortemente para ver se a Petrobras dá prioridade devida ao Comperj. Afinal, quem inventou o Comperj foram eles. Deputado, o senhor é de Itaboraí, né? Qual é a situação da cidade atualmente? A situação da cidade hoje está muito precária. Hoje, o desemprego. Itaboraí, em todas as cidades do Brasil, foi a 6ª que mais demitiu em 2014. Perdemos quase 7 mil postos de trabalho. Itaboraí hoje vive um assolamento gravíssimo da violência. Hoje a saidinha de banco é quase comum, Luiz Paulo, hoje em Itaboraí, devido à falta de emprego, muitos moradores de rua. E a gente está com uma crise muito grave. Foi aberta uma estrada recentemente para trazer os equipamentos dos portos do Rio, ou o que foi feito em São Gonçalo para os equipamentos do Comperj. É uma estrada que sai de São Gonçalo, que liga a Itambi,
que é um dos distritos da nossa cidade, que está sendo ali um fomento da criminalidade, do chamado Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, Luiz Paulo, aonde ontem, essa semana, há 3 dias atrás, faleceu uma policial que é nascida e criada em Itaboraí, na região de Itambi. É onde chamam de Estrada do Comperge. Estrada do Comperge, que é ali por trás do polo industrial de Guaxindiba. Então, a cidade hoje encontra-se completamente desestruturada, o comércio caiu mais de 30%, a gente tem lá uma rede de hotel que é instalado na chegada da cidade, onde só funciona 50%, e pelo que foi informado, deve fechar. A gente está com as locações com muita dificuldade, e principalmente a infraestrutura da cidade, que antes do Comperge era baseado no emprego da Prefeitura Municipal e das cerâmicas, Luiz, que é um tema que a gente vai ter que se debruçar novamente aqui nessa casa, de um incentivo aos ceramistas da região Centro-Oeste, porque vai ter que voltar a empregar via cerâmica, e estão sendo inviabilizados por causa do alto custo dos nossos impostos sobre os produtos cerâmicos da região. Então, é um momento muito difícil. Se eu não me engano, é o momento mais difícil da região Centro-Oeste fluminense. E para piorar isso, ainda vem a crise dos estaleiros, Luiz, que afeta diretamente também, afetado pelo Comperge também, que já veio a desempregar em Niterói e São Gonçalo, mês passado, mais de 3.000 pessoas. Deputado, quando o Comperge estava a pleno funcionamento, né, as obras, houve um aumento populacional muito grande, o senhor saberia dizer, em Itaboraí, muitas pessoas se deslocando para lá, a cidade cresceu de uma maneira controlada ou descontrolada? Como é que foi esse... O crescimento de Itaboraí é completamente desordenado. A gente não tem infraestrutura de governo, né? Houve aumento de moradia informal? Houve aumento de moradia informal. A gente não tem infraestrutura na saúde. Recentemente apareceu num grande jornal aqui do Rio de Janeiro a infraestrutura da saúde nossa, que há 10 anos atrás, Luiz, a gente tinha em Itaboraí 5 hospitais, ou particulares ou públicos. Hoje a gente só tem um. O único hospital estadual que nós temos em Itaboraí, que é o prefeito João Batista Cáfaro, não atende, não é aberto ao público, só serve de regulador do Hospital Alberto Torres de São Gonçalo. Então, é uma situação... Escolas não foram construídas, postos de saúde não foram construídos, foram gastos, Luiz. 2013 e 2014 em Itaboraí, só de ISS, Luiz, eu vou te falar, mais de 500 milhões de reais, que a gente não sabe aonde foi investido, porque você não tem infraestrutura de saneamento, você não tem a infraestrutura de esporte, de cultura, de lazer. E a infraestrutura, só para a gente imaginar hoje, o servidor público contratado na cidade, hoje não o efetivo, mas toda a área terceirizada do município hoje está 3 meses sem receber. Então é muito complicado. Uma situação crítica. Ô, Fernanda, olha só. Pois não, deputado. Não há como o governo do Estado, quando digo governo, as instituições de Estado, isto é, o poder executivo e o poder legislativo, não se posicionarem de uma forma muito forte para chamar o governo federal e a Petrobras a responsabilidade para concluir o Comperge. O Comperge está servindo hoje como elo desagregador de toda a nossa região do Conleste. Não é admissível que a Petrobras apresente um plano de negócios previndo investimentos de 300 milhões de reais, que só dá para fazer a segurança para aquilo não ser ocupado ou se roubem tudo que está lá dentro, alegando que vai buscar uma parceria. A gente vai imaginando aqui, parceria de quem? A gente olha o horizonte, parceria internacional. Só tem a China. Mas a China acaba de estar numa crise aguda, onde suas ações na Bolsa de Valores despencaram. Né? Então, eu acho que compete ao governador, compete ao Poder Legislativo, cobrar isso com muita insistência. Porque, volta,
Desaba o Comperj, desaba a indústria naval. Né? Quem mais perde com isso, além da economia? Os municípios do leste fluminense. Porque os estaleiros, um pedaço está em Angra, mas os outros estão ali no fundo da Bahia. Né? Então, e afeta que municípios mais basicamente? Os mais frágeis, que são São Gonçalo e Itaboraí. Eu acho que a gente tem que se rebelar contra esse estado de coisa. Até porque o governo mandou para casa um projeto de lei antes da Petrobras anunciar o plano de negócio, postergando, né, os incentivos fiscais para o Comperj. Esse projeto foi emendado. Postergando a data, jogando para 2019. 2019. Bom, porque estava anteriormente previsto para 2017. Emendamos o projeto, saiu de pauta, foi a reunião do Colégio de Líderes para discutir as emendas. Ele, olha, está postergando? Tá, muito bem. Adiando, mantendo os incentivos fiscais. Mas quando é que o Comperj vai ficar pronto? Aí o que foi dito e foi escrito. Porque o projeto que veio do governo dizia a respeito só a refino. Aí o secretário nos informou que no primeiro momento seria concluir a refinaria, o secretário de Fazenda, e no segundo momento transformar, beneficiar o gás que deriva lá da exploração do pré-sal, beneficiamento desse gás. Então nós fizemos a questão de botar, não uma refino, botarmos exatamente refino petroquímico. Né? Ora, logo e assim a mensagem foi aprovada. Vem o plano de negócio, é justamente o oposto. Primeiro eles vão fazer o beneficiar o gás, para depois concluir a refinaria. Beneficiar o gás não gera emprego, nem gera renda para o estado do Rio de Janeiro. E o refino, claro que gera. Né? Porque você cobra o ICMS na produção ali da refinaria. A lei do ICMS é isso. Você tem que cobrar o ICMS na hora que a refinaria vende para as distribuidoras. Então, é inaceitável uma situação dessa. Não adianta o Estado buscar negociações, não, porque a Petrobras está devendo de uma discussão de ICMS 500 milhões de reais. A gente não está falando de 500 milhões de reais, a gente está falando do nosso futuro, do futuro dos nossos municípios. Não tem Estado forte com município fraco. Há 8 anos atrás, ou 6 anos, sei lá, 6, 8, quando se anunciou aqui, Sadi Noel, o governo Lula ainda, anunciou que ia fazer o Comperj de Itaboraí, eu aprovei e instalei aqui uma CPI, que era a CPI, que ficou todo mundo rindo, que era para que a gente trouxesse o Estado aqui, para que ele definisse em relação ao Comperj e outros polos industriais, mas principalmente o Comperj, o que ele ia fazer em termos de infraestrutura para minimizar o impacto que o Comperj iria trazer. Os anos passaram, a CPI foi feita, teve relatório, etc, etc. E tudo aquilo que o governo do Estado e o governo federal deveria fazer, não fez. E pior ainda, começou uma obra que agora não tem prazo para acabar. Porque se eu for lá no plano de negócio, quando é que está concluso o Comperj? Ninguém sabe. Estamos em busca de uma parceria. Deputado, eu vou pedir para a gente fazer um intervalo breve, nós voltamos já já, é só um minutinho.